Sei que um dia voltará. Estamos te esperando. Um dia voltará. E aí, gente, vocês estão felizes ainda? Eu espero que sim. Estamos aqui para gravar mais um 1037 sobre escatologia e nós queremos nos aprofundar nesse assunto, amém? Como proposto, esse é o segundo episódio e hoje nós vamos falar sobre a imortalidade. Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria falar duas coisas. Primeiro, curte, compartilha, comenta aí, espalha esse vídeo para que ele possa edificar outras pessoas e acender essa chama da viva esperança. O segundo recadinho é sobre as pessoas que eu tenho bebido e comido sobre esse assunto. E eu queria honrar elas e incentivar você a procurar elas porque elas são muito profundas nesse assunto e elas expõem com muita clareza. O Alessandro Vilas Boas, Cantarino, Vitor Vieira, Leandro Vieira, Ângelo Bazo e o Matheus Alessandro. Corre lá no Instagram e pesquisa sobre eles, beleza? Instagram. E pesquisa sobre eles lá, beleza? Agora vamos ao que nós vamos conversar nesse texto, que é sobre imortalidade. Então, escatologia. Escatologia, ela fala muito sobre imortalidade. Eu tenho certeza que você anseia pela glorificação do seu corpo, pela ressurreição, pela vida eterna. Então ela está totalmente ligada à imortalidade, beleza? E aí, dito isso, eu quero ir com você em 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 24 diz o seguinte: Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Vamos lá no versículo 54 agora. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Uau, meu Deus! Isso me dá esperança, isso me anima, isso me deixa empolgado. Ou seja, o que o texto está dizendo? Que quando Cristo restaurar todas as coisas, ele vai entregar o reino ao Pai. E o último inimigo para que isso seja totalmente restaurado é a morte. Mas a morte será vencida, porque Cristo vencerá a morte por completo e nós nos revestiremos de incorruptibilidade. Nós seremos imortais, nós teremos o nosso corpo glorificado, transformado e seremos como ele é, como diz em 1 João 3, versículo 2. E aí, isso é muito legal, isso me dá muita esperança e eu queria falar algumas coisinhas aqui. Quando nós falamos sobre escatologia, ela é dividida em geral e individual. A geral fala sobre o futuro do mundo, sobre a segunda vinda de Jesus, a parousia, a manifestação de Jesus nos ares, fala sobre o juízo final e a ressurreição geral. E quando nós falamos sobre escatologia individual, a gente fala no que afeta o indivíduo. Nós falamos sobre o fim da vida do homem, a imortalidade, a morte física e o estado intermediário dos mortos. Colocado esse fundamento, eu queria falar para você que se nós, que somos a última geração, e eu creio nisso, experimentarmos o grande dia do Senhor, da manifestação gloriosa dele nos ares, nós veremos ele e seremos transformados. Agora, se nós morrermos antes desse acontecimento da parúzia, nós estaremos descansando no Senhor, nós dormiremos no Senhor, e eu quero te dar esse consolo para você. E aí, olha que frase legal. A temida morte é como um cochilo para quem está em Cristo. Uau! Então, se nós experimentarmos a morte antes do acontecimento da volta de Jesus, nós estaremos cochilando em Deus, nós estaremos descansando no Senhor. Isso nos traz consolo e descanso. Mas eu queria atentar àquilo que nós colocamos como fundamento do porquê estudar escatologia. Em cada episódio eu espero que o Senhor me capacite a pontuar isso, que é a responsabilidade e o despertamento em respeito de cada assunto. E sobre o respeito da imortalidade, nós precisamos ter uma responsabilidade que está em 1 Coríntios 15, versículo 58.
que diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Uau! Então, enquanto nós aguardamos esse aparecimento do Senhor Jesus nos ares, a morte ser destruída pela vitória, ser colocada debaixo dos pés de Jesus, nós nos mantemos firmes, convictos, apegados ao nosso Senhor, sem nos abalar com coisa alguma, sem olhar para a direita nem para a esquerda, mas mantermos-nos firmes, olhando no autor e consumador da nossa fé. Esse deve ser o estilo de vida maranata, pessoas que estão firmes e inabaláveis. E uma outra coisa que o texto deixa é para que nós sejamos dedicados à obra do Senhor. Então que eu e você nos dediquemos a trabalhar no Senhor, porque todo o trabalho do Senhor não é inútil. Então que eu e você preguemos o Evangelho, consolidemos as pessoas, discipulemos, enviemos e conheçamos a Deus até que Ele venha, beleza? Então essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso despertamento. Mantermos-nos firmes, não nos abalar e trabalhar no Senhor, ok? E para a gente encerrar o vídeo de hoje, eu queria ir com você em Tito, capítulo 2. Para quem assistiu o primeiro vídeo, vai se situar que nós falamos sobre o versículo 13 de Tito, capítulo 2. Você que ainda não viu, corre lá e assiste. Eu queria ler os 2 versículos anteriores da esperança da igreja, da bendita esperança da igreja, que é a manifestação de Jesus, que diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então cabe a mim e a você, como responsabilidade, estarmos atentos a viver uma vida justa, santa e piedosa, renunciando às paixões da carne, ok? Então esse é um estilo de vida maranata, eu espero ter te edificado e nós estamos aguardando a manifestação de Jesus e sermos glorificados com Ele, amém? Então, até a próxima, valeu!